Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos responder um questionamento bem interessante hoje, que é se o ex-ministro da Segurança Pública pode voltar a ser juiz federal. A pergunta basicamente é a seguinte: Moro pode ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado de juiz federal? Bom, se a pergunta é, Moro pode voltar a ser juiz federal? É lógico que ele pode, basta com que para isso ele se submeta a um novo concurso público, seja aprovado em todas as fases do concurso de juiz federal, e aí ele pode voltar a ser juiz federal ocupando um novo cargo para isso. Mas a pergunta jurídica aqui relevante é se ele pode ser reconduzido ao cargo de juiz federal que ele ocupava antes de pedir exoneração para se tornar ministro de Estado, porque as coisas são completamente diferentes. Ao fazer um novo concurso, o juiz ou ex-juiz Sérgio Moro volta a ser juiz, ocupando um novo cargo de juiz. Ao ser reconduzido, a gente vai analisar se isso é possível, ele volta ao cargo que ele ocupava antes de pedir exoneração para se tornar ministro de Estado. Uma coisa é provimento originário por conta de concurso. Isso ele pode, basta com que ele queira e seja aprovado nas fases de um novo certame para juiz. Outra coisa é ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. A recondução não exige um novo concurso. Ele simplesmente voltaria a se tornar juiz federal, exatamente no mesmo cargo que ele deixou para pedir exoneração para se tornar ministro de Estado. Então, o instituto a ser estudado aqui é a recondução. Se ele pode voltar a ser juiz reconduzido. Aqui eu resumo exatamente o que eu acabei de falar para os senhores e senhoras acerca da diferença entre recondução e, nesse caso, fazer um novo concurso para juiz. Bom, o Instituto da Recondução ele está regrado pela Lei 8.112, que é a Lei do Serviço Público Federal. Daqui a pouco eu falo sobre a Lei do Serviço Público Federal sendo aplicada para o juiz federal. Vamos deixar essa discussão um pouco de lado. Primeiro, vamos revisar o que é recondução. O artigo 20 da Lei 8.112 diz o seguinte, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Essa parte de observado o disposto no parágrafo único do artigo 29 não é o que nos interessa agora. O que nos interessa é exatamente isso. Imagine que eu sou servidor público estável, portanto, no cargo atual eu já tenho estabilidade. Passei pelo estágio probatório. Aí eu faço um outro concurso para outro cargo, no mesmo nível. Eu sou servidor público federal e faço concurso para um outro cargo no Serviço Público Federal. Passo e vou assumir o outro cargo no Serviço Público Federal, mas no que eu estava, eu era estável. Eu não sou aprovado no estágio probatório do novo cargo. Ao não ser aprovado no estágio probatório do novo cargo, eu serei exonerado, mas eu posso pedir a recondução ao cargo anteriormente ocupado, se nesse cargo anterior eu era estável. É o que diz a lei. O servidor não aprovado no estágio probatório no novo cargo, acréscimos para tornar mais claro o entendimento, será exonerado, ou se estável no cargo anterior, que ele deixou para assumir o novo, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Essa é a parte que nos interessa do artigo 20 da Lei 8.112, que regra, normatiza o Instituto da Recondução no Serviço Público Federal. Muito bem, vamos ao caso Moro. Primeira premissa. Moro precisou se afastar do cargo de juiz para se tornar ministro. Isso é importante que se diga porque não podemos partir da ideia de que Moro tirou uma licença na magistratura para ser ministro de Estado. Ele não pôde fazer isso. Ele precisou se afastar do cargo de juiz para se tornar ministro de Estado. Como é que eu tenho segurança disso? O artigo 95 da Constituição Federal estabelece as garantias dos juízes e também as vedações. Nas garantias, tem uma coisa que nos interessa. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade. Presta atenção nesse nome. Vitaliciedade, que no primeiro grau será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada e julgada. Então o juiz tem vitaliciedade. Vitaliciedade é diferente de estabilidade. A vitaliciedade para o juiz é um instituto. A estabilidade para os servidores da Lei 8.112 é outro instituto. Eu tenho certeza que você, inteligente que é, já sabe onde eu quero chegar. Parágrafo único. Aqui nos interessa. É vedado aos juízes exercer
ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, esse inciso 1 aqui garante efetivamente que os juízes eles só podem ser juízes e professores. Apenas isso, nada mais. O juiz não pode exercer nenhum outro cargo público ou privado, com exceção do magistério. Então, nós precisamos partir da premissa que Moro precisou, de fato, se afastar do cargo de juiz para se tornar ministro, justamente por conta do parágrafo único do artigo 95, inciso 1. Ele só poderia ser juiz e professor. Ao se tornar ministro de Estado, ele teve que pedir exoneração do cargo de juiz. Até aí tudo bem. Recondução na magistratura. Então, vamos lá. Se o Moro precisou sair da magistratura para se tornar ministro de Estado, a gente vai ter que discutir se ele pode ser reconduzido. Ora, como é que se dá a recondução na magistratura? Primeiro, ela existe? Vamos lá. Juiz federal. Qual é o regramento dos juízes federais? O regramento dos juízes federais decorre de uma lei chamada LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Essa lei não prevê a recondução de juízes. Não há essa previsão na LOMAN. Então, não havendo a previsão da LOMAN, nós passamos por um outro questionamento. E esse é muito interessante. Eu poderia aplicar a Lei 8.112 de forma subsidiária à LOMAN para permitir a recondução aos juízes federais, uma vez que a Lei 8.112 regula os servidores públicos federais? Pergunta extremamente interessante e nós vamos avaliar. Há quem entenda que a Lei 8.112 não pode ser aplicada de forma subsidiária à LOMAN. Para quem entende isso, a resposta é negativa, não existiria recondução para juiz federal. Para quem entende que a Lei 8.112 pode ser aplicada de forma subsidiária à LOMAN para permitir a recondução dos juízes, para quem entende que isso é possível, nós temos que passar a discussão a um outro nível. Primeiro, voltando ao artigo 20, o servidor, leia-se, se você entende que se aplica de forma subsidiária, o juiz, não aprovado no estágio probatório, não aprovado no estágio probatório, no caso Moro, ele saiu para se tornar ministro de Estado. O ministro de Estado é cargo público de livre nomeação e exoneração, não sujeito a estágio probatório e, portanto, não sujeito à estabilidade. Então, primeiro ponto, se eu permitir a aplicação da Lei 8.112 de forma subsidiária à LOMAN para entender que juiz tem direito à recondução, no caso do Moro, o cargo para o qual ele foi não tem estágio probatório. Então aqui a gente já não consegue aplicar o artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.112. E mais, será exonerado. E se estável, outro ponto importante, juiz não tem estabilidade, tem vitaliciedade. Então, ainda que você entenda que é possível aplicar a Lei 8.112 de forma subsidiária à LOMAN, você encontraria barreiras na aplicação do artigo 20, justamente porque, no caso do Moro, ele não tem estabilidade, tem vitaliciedade, e ainda assim ele pediu exoneração para ocupar o cargo de ministro de Estado, não sujeito a estágio probatório, para que ele pudesse, portanto, ser reprovado no estágio probatório e pedir a recondução ao cargo de juiz federal. Então, aqui, para quem entende que a Lei 8.112 se aplica de forma subsidiária à LOMAN, ainda assim, penso, não seria possível a recondução. Então, a LOMAN regra o cargo de juiz federal, a Lei 8.112 regra os servidores públicos federais. Há quem entenda que a Lei 8.112 não se aplica de forma subsidiária à LOMAN não prevê recondução, e há quem entenda que se aplica. Para os que entendem que se aplica a Lei 8.112 de forma subsidiária à LOMAN, ainda assim você encontraria grandes problemas na interpretação da aplicação do artigo 20 para o caso do juiz, uma vez que ele não tem estabilidade e uma vez que, no caso do Moro, ele não foi para um cargo sujeito a estágio probatório e, portanto, estabilidade. Presta atenção nisso aí. Agora, a jurisprudência, ela nos orienta a tratar desse tópico de uma forma interessante a partir das decisões que já existem de STF e STJ. A do STF de 2005, portanto, uma decisão bem distante, mas a do STJ recente, de março de 2020. Vamos analisar. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 2983 de 2005, há 15 anos atrás, declarou inconstitucional a lei do Estado do Ceará que previa a readmissão, não se utilizou nem o nome recondução, a readmissão de magistrado exonerado. Nós vimos que Moro precisou ser exonerado do cargo de juiz para se tornar ministro. Olha o que o Supremo disse. O relator da ação, o ministro Carlos Veloso,
declarou inconstitucional o artigo 204 da Lei Tal do Estado do Ceará, que, segundo o ministro, institui nova forma de ingresso na magistratura cearense mediante a readmissão de magistrado exonerado, violando normas constitucionais, artigo 37, inciso 2, 93, inciso 1, e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ou seja, o Supremo entendeu naquele momento que não é possível readmitir juiz exonerado, ele precisa se submeter novamente à regra constitucional do concurso público para ingresso no cargo público. O tribunal, à unanimidade, veja, à unanimidade, nos termos do voto do relator, julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 204, caput, parágrafo único da Lei 12.342/94 do Estado do Ceará, afastando a pecha de inconstitucionalidade do artigo 201 da mesma lei. Me lembro que estudei esse julgado em 2005, que era justamente o momento em que eu estava estudando para os concursos da advocacia pública. Foi aprovado em 2006 na AGU e estudei esse julgado para a minha prova naquele momento. Lembrança muito satisfatória nesse momento. No que diz respeito ao STJ, diferentemente do Supremo, essa decisão é de março de 2020, portanto foi ontem praticamente. Entendo o caso, X tomou posse como juíza de direito no ano de 2004 e pediu exoneração no cargo em 2010, com a ressalva expressa da possibilidade de readmissão de acordo com o artigo 184 do Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso. Ela pediu exoneração, mas ela disse, eu faço a ressalva da readmissão porque isso é permitido pelo artigo 184 do Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso. A decisão do Supremo declarou inconstitucional a lei do Ceará. No Mato Grosso tinha praticamente a mesma coisa e a juíza pediu, até então o juíza pediu, nesse caso, exoneração com a possibilidade de readmissão. No ano de 2018, com fundamento na condição que ela formulou no ato de exoneração, ela solicitou a readmissão ao cargo, que seria uma hipótese de recondução, por assim dizer. O STJ disse o seguinte, o Supremo tem entendido que após a promulgação da Constituição de 88, não remanesce ao servidor exonerado o direito de reingresso no cargo, tendo em vista que o atual ordenamento constitucional impõe a prévia aprovação em concurso público como condição para o provimento em cargo efetivo da administração pública. Com esse entendimento e citando essa jurisprudência, o STJ, portanto, negou o mandato de segurança em que, efetivamente, X, lá, a juíza, pedia a sua readmissão no cargo com base na condição que ela fez no ato de exoneração, ou no pedido de exoneração. Então, nós chegamos à conclusão que não, Moro não pode ser reconduzido ao cargo de juiz federal, levando em consideração a legislação aplicável ao caso e levando em consideração, inclusive, posicionamentos do Supremo, já consolidado e recente do STJ, de março de 2020, para que ele possa voltar a ser juiz sem recondução, sobra a feitura de novo concurso e passar por todas as etapas do certame de juiz federal, que eu nem imagino que ele tenha interesse de fazer isso, mas seria a saída legal, constitucional e plausível para que Moro volte a ser juiz federal. Espero que você tenha entendido, deixe aqui nos comentários as suas opiniões sobre o caso, sobre a situação do juiz Moro, se você entende efetivamente que a recondução não é a saída plausível para esse caso, pelo menos em termos legais e jurisprudenciais. Vai ser interessante ler os comentários de todos. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.